Olá pessoal, tudo bem? Eu tinha prometido que ia trazer uma resposta a uma polêmica que aconteceu. Eu estava esperando baixar um pouco a poeira, mas eu estou achando que isso que aconteceu no meio dos evangélicos vai durar um tempo ainda, porque foi algo que confrontou profundamente pessoas de várias vertentes da igreja evangélica, né? E eu quero contribuir também. Eu sei que algumas pessoas que me conhecem, que respeitam o meu conhecimento, esperam uma resposta minha. Me perguntam, entram no WhatsApp, me perguntam o que é que eu acho. Então eu queria, antes de trazer a resposta, saudar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero trazer um texto que está no livro de Romanos, estou aqui com a Bíblia, está no capítulo 13, aliás, no capítulo 14 e no verso 17. Diz assim, ó: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu também quero recorrer a um texto que está no livro de João, no capítulo 18, no verso 36 e 38, que fala do confronto entre Jesus e Pilatos. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, né, depois de uma madrugada de açoites, Jesus recebe uma pergunta. Ele é interpelado dessa maneira: então és tu o rei dos judeus? Jesus responde: o meu reino não é deste mundo, porque se ele fosse, os meus ministros, os meus soldados, os meus partidários pelejariam para me soltar, mas como tu vês, o meu reino não é desse mundo. E aí o Pilatos fala: então se tu tens um reino, tu és um rei. E Jesus fala: para isto vim ao mundo, para isto nasci, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que ama a verdade, ouve a minha voz. Eu quero fundamentar toda a minha fala nesses dois versículos. Por que a fala de Kleber Lucas, não só a sua fala, mas o seu testemunho de pelo menos 5 anos para cá, é tão corrosivo para a igreja evangélica, tão destrutivo? A igreja evangélica tem passado sim por transformações. Um evangelho que só ama, um evangelho que não confronta com arrependimento, um evangelho que só atrai pelas benesses que o evangelho pode trazer e pelo conforto que o evangelho pode trazer, mas não pelo confronto que o evangelho pode trazer. O amor de Deus é profundo, mas não é só amor. Então, quando eu pego a fala de Romanos, do capítulo 14 que eu li, do verso 17, que diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, a gente tem que contextualizar o que Paulo está querendo dizer. Comida e bebida significa uma redução de todas as coisas que existem. O próprio Jesus também usou essa fala, quando ele fala no Sermão do Monte. Jesus diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir, né? Jesus reduz toda a vida aos âmbitos essenciais da vida, que é o comer, vestir e beber, com o haver de calçar, com o que haver de calçar. Paulo usa o mesmo método, já que ele disse que era imitador de Cristo, ele usa o mesmo método. Ele diz: não, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele está dizendo que o reino de Deus não faz parte de nada que há nesse mundo. Porque Jesus ratifica a fala de Paulo quando é apresentado a Pilatos e diz: o meu reino não é deste mundo. Então, trazer o evangelho e inserir no evangelho ideologias humanas, ideologias de cunho marxista ou de cunho meramente ideológico, ideologia por ideologia, como Lenin ensinou, né? Ou como a escola de Frankfurt ensinava, que é criticar por criticar, não é o método da Bíblia. E eu vou ler alguns versículos que vão confrontar a fala dele. O evangelho não está preocupado se você é negro, nem se você é branco, nem se você é pobre, nem se você é rico, nem se você é mulher e nem se você é homem, nem se você decidiu ser homossexual ou decidiu sair da homossexualidade. O evangelho em
primeiro lugar, a primazia do Evangelho não está fundamentado nestas coisas, não está fundamentado nessas coisas. O Evangelho está fundamentado na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus tem fundamentos. E o primeiro fundamento da Palavra de Deus é que o Senhor é Deus. E se Ele é Deus, Ele estabeleceu normas, fundamentos. Então, se uma pessoa se diz homossexual e quer continuar na homossexualidade, ela tem que saber que a liberdade que ela tem para escolher passa pelo crivo da lei de Deus também, que ela pode não sentir tão peremptoriamente agora, mas um dia, querendo ou não, um dia ela terá que apresentar a Deus as suas escolhas, e Deus vai apresentar as suas leis. Se as escolhas dessa pessoa não passarem pelo crivo de Deus, ela será condenada para sempre. Não importa se ela é negra, se ela é branca, se ela é alta, se ela é um anão, não importa. O que Kleber Lucas está fazendo é um marxismo evangélico. Ele está deturpando a essência do Evangelho, e muitas pessoas estão indo nessa, porque é o amor, sabe? Porque ele procurou Caetano Veloso para dar as suas opiniões. Em 1 Coríntios, Paulo faz um alerta, ele diz assim: vocês estão procurando ímpios para julgar as coisas do reino de Deus, vocês não têm ninguém na casa de Deus para julgar os vossos problemas. Ele está dizendo, como é que você... É como se Paulo, contextualizando para hoje, estivesse dizendo, você está levando para o Caetano Veloso um problema que você deveria levar para um pastor, para uma liderança. Isso indica o quão egoísta e o quão ignorante Kleber Lucas é. Ao invés de aproveitar a oportunidade de ganhar a alma, de Caetano Veloso, ele o afasta. E ele faz com que ele sinta maior repulsa pelo Evangelho. Eu quero ler alguns versículos que vão destacar, de uma certa forma, alguns versículos que separei aqui, que vão destacar de alguma forma, desfazer essa fala, né, de Kleber Lucas. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, está escrito: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Para ser amado, para ser suprido e também para ser julgado e condenado, ou para ser absolvido de seus pecados, todos passam pela igualdade que há só em Cristo. Não importa se você é negro. Romanos 2,11: pois em Deus não há parcialidade. Esse versículo é profundo. E os versículos que eu estou falando, por favor, anote. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. Também está escrito em Lucas, no capítulo 10, no versículo 27 e 28. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Essa lei é para todos, independente de que condição. A pessoa pode viver debaixo de uma ponte e aceitar a Jesus e morar no mesmo céu que um homem que é riquíssimo e aceitar também. Então Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com imparcialidade. Deus não terá piedade de negros e de brancos e de amarelos e de judeus e de islâmicos que não aceitarem a Jesus e se apresentarem a Ele sem Jesus. Deus não vai me salvar porque sou negro. Isso é uma bobagem. Kleber Lucas está cometendo uma heresia, uma das maiores apostasias desses dias. Não cometam injustiça no julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Levítico 19:15. De um só fez ele, para todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos dos Apóstolos 17:26. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. 1 Timóteo 5:21. Também tem mais um versículo: se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está
um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés, estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Aqui Tiago faz um alerta, querendo dizer: você vai tratar um rico bem porque ele é rico, e um pobre mal porque ele é pobre? O Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deuteronômio 10:17. Pois todos pecaram, inclusive o Kleber Lucas. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem feminismo, não tem movimento negro, não tem nada que vai nos tirar do inferno se morrermos sem Jesus. Romanos 3:23. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Tiago 2:9. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3:11. Mais um. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. E tem muito mais, tem muito mais. Irmãos, eu também quero falar uma última coisa para terminar esse vídeo, que é curto, mas é importante. Estou aqui suando porque eu estava treinando. Gente, existiu uma tribo no final do século XIII na África Ocidental chamada tribo Oyo. Pesquise, Oyo, O-Y-O. Essa tribo, os negros, a maioria dos negros escravizados foram trazidos dessa tribo para a Europa. E da Europa trazidos inclusive para o Brasil. Eles trouxeram de lá a linguagem deles, a língua, o idioma deles, que era o Yorubá. Vou dar um exemplo. A palavra Oba significa rei. Então hoje, e eles gritavam quando estavam felizes na sua terra: Oba, Oba, chamando o rei. Aqui para nós, uma coisa, quando é boa a gente fala Oba. Mas deixa eu falar uma curiosidade desse reino. Esse reino existiu por 435 anos. E um dos maiores escritores da história da África, no livro A História da África, um escritor francês, ele cita que o maior império escravocrata da história foi o Império Oyo. Deixa eu lhe falar uma coisa, olha que contradição. O maior império de escravos da história era o Império da África, o império de um país africano. Era o Império Oyo, que hoje é a Nigéria. Então deixa eu lhe falar uma coisa no nome de Jesus. Se nós tomarmos por base os aspectos históricos, Kleber Lucas está frito. Porque ele não tem como escapar dessa. Porque se os europeus compraram negros, eles compraram de outros negros. E uma coisa também que você precisa saber é que quem trouxe a abolição da escravatura na África foram os europeus, brancos. E eu sou um negro, eu poderia muito bem negar isso. Estou fazendo um revisionismo histórico. Então, não há diferença se você é negro, mulher, judeu, grego, islâmico, cristão. Você pode ser o que você quiser, desde que você entregue sua vida a Jesus como Salvador. Quando eu cito o islâmico, eu quero dizer que o islâmico, quando ele aceita Jesus, ele tem que deixar de ser islâmico. Mas eu estou dizendo que mesmo sendo islâmico, ele será aceito por Deus. Ele só precisa deixar o islamismo. E aí eu não vou entrar na questão do islamismo, porque eu posso deixar para um outro vídeo, já que estou estudando profundamente esse assunto. Mas, queridos, esta é a minha palavra. Kleber Lucas, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves estão destruindo essa geração. E eu não preciso pedir desculpas a você que gosta dele. Eu não estou fazendo um julgamento. Eu estou trazendo um fato. E lhe apresentei com a Bíblia o quanto ele está errado. Como que apresenta um fato? Como que eu apresento um fato bíblico e vou expor na mídia para um ímpio como Caetano Veloso, que ama a homossexualidade, que ama o uso de drogas, que pede, que apela para governos que matam cristãos? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Essa era a minha resposta. Espero que seja contundente o suficiente para que sane qualquer dúvida. Deus abençoe a sua vida. Ser contra um hino
como alvo mais que a neve, não é se defender do racismo, porque o racismo que se diz estrutural não tem raiz, não perpassa por esse hino. Esse hino está falando de Isaías, está falando de Salmos, está falando de outras coisas, está falando de Apocalipse, que fala sobre lavar as suas vestes no sangue de Jesus, simboliza uma vida de pecado que é limpa através do sangue de Jesus. Quando nós temos uma casa e o chão da minha casa também é branco, mas quando está sujo ele fica com poeira, e poeira não é branca, mas quando a gente limpa ele fica todo branco. E ser branco não significa ser melhor que ninguém. Se existe o racismo, a igreja evangélica não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver. Quem aceita Jesus fica mais alvo que a neve, não por uma questão racista, não por uma questão ideológica. Fica mais alvo que a neve porque está limpo do seu pecado. Eu quero lembrar que ele casou com 3 mulheres brancas, que a barba dele é branca, que o Leonardo Gonçalves, amigo dele, é branco, e muitas coisas que ele gosta são brancas. Isso é uma bobagem. O Lula em que ele votou é branco. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Deus nos ama, independente de que cor tenhamos, porque Ele nos deu a nossa cor. Não existem estruturas ideológicas que formalizem o Evangelho. O Evangelho foi trazido do céu, não de um escritório onde tinha um grêmio estudantil. Foi o Espírito Santo que trouxe, que concebeu em Maria o Senhor Jesus. E Ele é a verdade. E Ele ama você, e Ele ama a mim, independente da nossa cor e da nossa realidade social. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.